A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Esse é o nosso encontro com Deus, o nosso devocional, aonde marcamos um momento para estar meditando e crescendo na graça e no conhecimento do nosso Rei. Nós estamos com um projeto que a gente pode estar crescendo, entendendo, lendo, entendendo e crescendo através da palavra, que é a aplicação pessoal. Se você sentir no seu coração, deixe o teu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você crê que realmente estão também precisando, que tem esse mesmo foco, em nome de Jesus. Amém? Lembrando que nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, você pode deixar seu testemunho, você pode deixar a sua paz do Senhor, ou você pode deixar também alguma dúvida que você tenha concernente, amém, a alguma coisa que você viu, que você ouviu, em nome de Jesus. Amém? Inclusive eu recebi um comentário de uma amada irmã, que ela falou a respeito de que ela tinha visto numa pregação, né, que toda doença, toda enfermidade era castigo de Deus. E que às vezes é numa vida passada, que a pessoa é ruim e tal, não sei o quê. Gente, nós temos que entender que Jesus Cristo ele foi muito claro quando ele falou que esse negócio de reencarnação não existe. Cabe a nós nascer uma vez, amém? Em nome de Jesus, e morrer uma vez. Temos, claro, duas mortes. Tem a morte física e a morte espiritual. A morte física é a morte da carne, a morte espiritual é a separação de Deus. É algo que só se dará ali, né, no juízo final, aonde haverá a separação, haverá o juízo das pessoas que serão lançadas no lago de fogo e por conta de serem lançadas no lago de fogo, viverão ali na eternidade. Não se achegarão mais a Deus, não terão mais perdão. Amém? Com relação à enfermidade, gente, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela diz para nós que o sol, a chuva, cai sobre os bons e sobre os maus. Todos nós estamos suscetíveis nesse mundo a enfermidades, a perdas, a situações. A questão é que quando nós estamos com a vida no Senhor, quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, quando a gente gasta tempo com o Senhor, o que acontece? Qual é a diferença? A diferença é que nós temos um reforço espiritual diferente. Amém? E nós temos a autoridade do nome de Jesus para repreender qualquer enfermidade. Mas, a pessoa ficou doente, é castigo? Não. Isso não existe. Pode ser castigo? Sim, pode. Mas necessariamente não é castigo. Pode ser um deserto que você tenha que passar. Pode ser porque você não cuidou bem da sua saúde. Amém? Porque nós temos que cuidar da nossa saúde. Se não nós cuidamos da nossa saúde, obviamente o nosso corpo vai chegar uma hora que ele vai reclamar, né? Então é isso que a gente tem que entender. E a gente também tem que entender que às vezes existem as pessoas que, por mais que elas tenham fé, por mais que elas acreditem em Jesus, por mais que elas vivam uma vida de compromisso com Deus, elas não conseguem ter fé para serem curadas, né? Houve até um relato que eu ouvi uma vez a respeito de um missionário que estava acamado, né? E uma pessoa estava orando e a pessoa teve a visão de um anjo trazendo a cura dessa pessoa. E na hora que essa pessoa falou para esse missionário, um homem que pregava a palavra de Deus, ele disse que não acreditava. E na mesma hora, o homem viu em visão a tristeza daquele anjo e o anjo retrocedendo com a cura daquele homem. Poucos dias depois, aquele homem morreu. Não quer dizer que uma pessoa que morre enferma, ela morre sem Jesus. Isso não existe, gente. Pelo amor de Deus. A enfermidade pode ser consequência de um pecado? Sim, pode. Mas também pode ser por falta do nosso cuidado ou por conta, né, de coisas que acontecem em nossas vidas, amém? E por não termos fé de sarar. Você já ouviu aquela história que às vezes a pessoa tem fé de sarar os outros, mas não tem fé de curar a si próprio? Isso aí é uma realidade. Então, não. Enfermidade não significa pecado.
pode significar pecado, mas necessariamente não significa. E outra coisa, eu tenho uma vida ruim nessa terra, eu passo muita perseguição, eu passo muita luta, é porque numa vida passada, não sei o quê. Nada disso, meus irmãos. Nada disso. A vida aqui é uma vez. Você lembra lá da parábola do rico e do Lázaro? O que foi que Abraão disse para o rico? Quem está aqui não volta e quem está lá não pode vir aqui. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Espero que eu tenha esclarecido para a irmã, né? Porque eu já vi, gente, pessoas tremendamente usadas por Deus morrerem de câncer, morrerem de várias enfermidades. Isso não quer dizer... Gente, a gente tem que entender que quando a nossa trajetória chegar ao fim aqui nessa terra, a gente vai. Não importa como a gente vai. Pode ser de várias, N maneiras. Aconteceu aqui da minha cidade, de 2 filhos de um pastor muito renomado, morreu os 2 no mesmo dia num acidente de carro. Aí é o grande mal das pessoas. Será que eles estavam em pecado? Será que foi castigo para o pastor? Gente, a nossa trajetória aqui, ela tem um dia, um ponto final. E se aquele for o dia deles partirem, amém. Não importa como eles foram. E quanto à família, cabe a Deus consolar o coração. Amém? Em nome de Jesus. Espero que eu tenha esclarecido a dúvida de nossa amada irmã Adriana. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui para a nossa leitura de hoje, que se encontra em 2 Samuel 14. Aleluias. Nós estaremos continuando, né, a ler a história de Davi. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Diz assim: conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: ora, finge que estás de luto, vestes de luto e não te unjas com óleo, e seja como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. E entra ao rei e fala-lhe conforme esta palavra, e Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, deitando-se com o rosto em terra, e se prostrou, e disse: salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: que tens? E disse ela: na verdade, que sou uma mulher viúva, e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e ambos estes brigaram no campo, e não houve quem os apartasse. Assim, um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram: dá-nos aqui aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixaram a meu marido nome, nem resto sobre a terra. E disse o rei à mulher: vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: a injustiça, ó rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa do meu pai, e o rei e o seu trono fiquem inculpáveis. E disse o rei: quem falar contra ti, traze-me a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: ora, lembre-se, ó rei, do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue se não multipliquem, a deitar-nos a perder e não destruam meu filho. Então disse ele: vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos do teu filho. Então disse a mulher: peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei meu senhor. E disse ele: fala. E disse a mulher: por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque, falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer a seu desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas ideará pensamentos para que se não desterre dele o seu desterrado.
E se eu agora vim falar esta palavra ao rei meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: falarei, pois, ao rei. Porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva? Porque o rei ouvirá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho de Deus, a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei meu senhor para descanso, porque como anjo de Deus assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal. E o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço de que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: ora, fale, ó rei meu senhor. E disse o rei: não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse: vive a tua alma, ó rei meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita nem para a esquerda, de tudo quanto o rei meu senhor tem dito. Porque Joabe teu servo é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na minha boca as palavras, para que eu virasse a forma deste negócio. Joabe teu servo fez isso. Porém, sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo que há na terra. Então o rei disse a Joabe: eis que fiz isto. Vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto na terra e se inclinou e agradeceu ao rei. E disse: hoje conheceu o teu servo, que achei graças aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Levantou-se, pois, Joabe e foi a Jesur, e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não mais viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. E quando tosqueava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano tosqueava, porque muito lhe pesava, e por isso tosqueava, pesava o cabelo da sua cabeça 200 siclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar Joabe, para o enviar ao rei, porém não quis vir a ele. Enviou ainda segunda vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: vedes, ali o pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e põe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo naquele pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse: por que puseram os teus servos fogo no pedaço de campo que é meu? Disse Absalão a Joabe: eis que enviei a ti, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei a dizer-lhe: para que vim de Jesur? Melhor me fora estar lá. Agora, pois, veja eu a face do rei. Se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então entrou Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou a Absalão, e ele entrou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei. E o rei beijou a Absalão. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que aqui nessa palavra, nós extraímos várias lições muito preciosas. Mas a lição que eu mais vejo de importante é o comportamento de Absalão. É interessante como Absalão nunca pediu perdão. Nunca achou que o que ele fez fosse errado. Nunca achou que ele fosse culpado por ter tirado a morte do irmão, porque afinal de contas, Aminon tinha ali desvirtuado Tamar. Ele achou mais do que justo o que ele fez. Porém, o que Absalão fez foi muito errado. Ele trouxe o sangue para a casa do pai dele. Ele tentou consertar com um erro que Aminon tinha feito. Então nós temos que entender que a palavra de Deus, ela nos alerta e nos chama ao arrependimento. Nós temos que nos constranger do nosso pecado, nós temos que ter o cuidado, porque aqui nós vemos que
Absalão, ele é tirado da presença do rei, ele é levado ali àquela cidade, e ali ele morou por 2 anos, né? Quando ele retrocedeu, ele ficou ali 2 anos sem ver a face do rei. E a gente vê que Joabe, ele sentia a tristeza do rei e via que o rei não estava feliz com isso. Então ele procurou um jeito, né, de chamar a atenção de Davi com relação a esse assunto, e usa ali aquela mulher, e sabiamente aquela mulher fala com Davi, e Davi se toca que ela estava falando com ele, que ele tinha que trazer Absalão dali da terra estrangeira e trazer de volta para o seio de Israel. Mas Davi, ele diz, não, ele vai vir, mas ele não vai ficar, ele não vai ver a sua face. E ali nós vemos que Absalão, ele era um homem que chamava a atenção por sua beleza, por não ter defeitos no seu corpo. O seu cabelo chegava a pesar 2 quilos, por isso ele tosqueava a cada ano, ele cortava, né, a cada ano. E nós vamos ver aqui várias lições. A primeira delas, Deus, ele sempre procura nos trazer a claro o que está oculto no nosso coração. Porque justamente foi isso que essa mulher fez. Ela trouxe para Davi algo que estava no coração dele, mas que ele lutava contra. Mas que ele não poderia estar lutando contra, porque quando a gente luta contra algo que está dentro de nós, com nossas forças, a gente não prospera. As lutas que há no nosso interior, elas têm que ser guerreadas com o Espírito Santo de Deus. Porque se for para ir ao contrário, ele nos convence. Se for para endireitar, ele também nos convence. E ele nos ajuda. O que é para ser tirado, ele tira. O que é para ser colocado, ele coloca. Mas aqui nós vemos que Davi, né, de modo algum, tem uma conversa séria com Absalão. E aqui é a outra lição que eu tiro dessa palavra. Não tente afastar aqueles que você ama de você porque eles estão errados. Muito pelo contrário. Achega eles a ti, para que você possa esclarecê-los, para que você possa, mediante uma direção do Espírito Santo, trazer a palavra para aquela pessoa, esclarecer aquela pessoa do erro que ela cometeu. Aqui Davi, ele não fez isso, e isso só gerou mais ruína, porque foi endurecendo o coração de Absalão. E Absalão, mais lá na frente a gente vê que coisas terríveis Absalão fez contra Israel e contra o próprio pai dele. Então nós temos que entender que não é passando a mão na cabeça dos nossos filhos que nós vamos endireitá-los, mas é conversando, é no diálogo. Davi, né, manda chamar Absalão, mas não traz Absalão para perto dele. Não conversa, não esclarece. Não passa para Absalão o exemplo de ser um homem segundo o coração de Deus. Porque a gente já sabe que Davi era considerado homem segundo o coração de Deus, porque foi justamente nesse período que Davi, ele escreve o Salmo 91, que é o salmo de maior contrição que a gente vê. Então ali a gente observa que Davi, ele não ensinava aos filhos os caminhos que ele seguia. E isso custou um preço muito caro a Davi. Então a lição que eu aprendo é, mediante o erro, eu não posso fechar meus olhos, eu não posso afastar da minha presença, mas eu tenho que esclarecer, eu tenho que trazer ensinamentos, eu tenho que abrir os olhos, porque quando o coração endurece de vez, não existe palavras, não existe acontecimentos. O coração de Absalão ficou tão duro que ele chegou ao ponto de querer tomar o reino do próprio pai. Ele se achava o dono da razão, ele se achava aquele que tudo sabia, quando na realidade ele estava cometendo erros atrás de erros. Você vê que ali, para chamar a atenção de Joabe, o que é que ele faz? Ele manda tocar fogo no campo de Joabe. Ou seja, não vai me escutar não? Pois espera aí. Isso é rebeldia, meus irmãos. E não é assim que se tratam as coisas. Fulano não quer me dar ouvido não? Pois espera aí que ele vai me dar ouvido. Não é desse jeito. É para isso que Deus te deu 2 joelhos. É para isso que Deus te deu uma boca. É para isso que Deus te deu um coração. Para você chegar na presença de Deus, para você buscar a presença de Deus, para você reconhecer os seus erros, pedir perdão deles e continuar ali na casa do Pai. Você não é chamado para ficar numa casa afastado, você é chamado para ficar na casa do Pai, junto com o Pai, compactuando do Pai, vivendo das coisas do Pai, da promessa do Pai, e não tendo seus pensamentos e o Pai os dele.
Então, vamos aprender que nós precisamos ter um coração contrito. Nós precisamos reconhecer nossas falhas e pedir perdão por elas. Porque acende a luzinha de emergência. Sempre que você fizer algo que você sabe que desagrada a Deus, mas não vier arrependimento no teu coração, acende a luz. Sabe, de alerta. Tem alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo, ele nos constrange pelo que há de errado. E para que a gente se conserte. Porque se tivesse havido esse conserto, Absalão voltou para a casa do rei? Voltou. Mas não houve conserto. Ficou tudo como estava. Não houve diálogo. Não houve conversa. Não houve esclarecimento. Precisa haver conserto. Sem conserto, não existe continuidade. Existe algo quebrado na história que está seguindo o rumo. Não é passando a mão na cabeça dos teus filhos que você vai levá-los a Deus. É mostrando a eles com amor a realidade. Amém? Em nome de Jesus. Deus eterno, Pai querido, obrigado, meu Pai, por essa palavra. Que nos lembre, Senhor, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados para poder tê-los perdoados, meu Pai. Em nome de Jesus. Senhor, pedimos Tua bênção sobre o nosso coração. Quebrantamento, para que possamos reconhecer Tua presença. Em nome de Jesus. Senhor, não nos deixe endurecer. Não nos deixe, Senhor, querer ser o dono da verdade. Muito pelo contrário. Que possamos, Senhor, reconhecer as nossas necessidades da Tua presença. Absalão quis entrar na presença do rei, mas não reconheceu que estava errado. Isso, Senhor. Na Tua presença ninguém entra com erro. Precisa haver conserto. Precisa haver santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Por isso, Senhor, nos ajuda a estar firmes nos Teus caminhos, em nome de Jesus. Te apresentamos os cadernos de oração, te apresentamos cada um que ora conosco, te apresentamos nosso ministério, nossa casa, nossa família. Abençoa, Senhor, cada alimento ingerido, toda comida, toda bebida. Livra-nos de todo mal. Livra-nos, Senhor Deus, dessas viroses que estão aí fora. Livra-nos, Senhor Deus, de toda e qualquer moléstia, de toda e qualquer enfermidade. Livra-nos das portas dos hospitais, das má notícias, acidentes, tribulações, em nome de Jesus. E que Tuas asas estejam estendidas sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus e louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.